What are you doing? Just trotting back and forth to the bar room and around somewhere else and down to the rock and roll party and over to the little formal church and hear the pastor preach on something. Oh, he tickled your ears, sure, certainly. Just something because it's a meal ticket. O que você está fazendo? Apenas correndo para lá e para cá, até o bar, e por aí a algum outro lugar, e a festa de rock and roll, e a pequena igreja formal, e ouve o pastor pregar sobre algo. Oh, ele fala o que agrada seu ouvido, com certeza, certamente, apenas alguma coisa, porque é um ganha-pão. You never hired me to come here. You couldn't fire me because I'm hired of God. Right. Vocês nunca me contrataram para vir aqui. Vocês não poderiam me demitir porque sou contratado por Deus, certo? No bishop or no archbishop or no church tells me what to preach. I listen to God. I have His message. That's all. Nenhum bispo ou nenhum arcebispo ou nenhuma igreja me diz o que pregar. Eu escuto a Deus. Eu tenho sua mensagem. Só isso. I don't take your money. I didn't come for your money. Don't want any of it. I come to warn you in the name of Christ. Make ready. Eu não pego o dinheiro de vocês. Não vim pelo dinheiro de vocês. Não quero nada disso. Eu venho para adverti-los em nome de Cristo. Aprontem-se. The hour is at hand. It could be before morning. The end of the church age. A hora está próxima e poderia ser antes da manhã, o fim da era da igreja. Bom dia, amados irmãos. Deus nos abençoe. Tomemos as palavras de Jesus em São Lucas, capítulo 22, no verso 35 até o 38. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Que Deus nos ajude. Nós temos, através da palavra de Deus, tomado conhecimento de que a palavra de Deus é esta espada. 2 espadas. Nós temos o Novo, nós temos o Velho Testamento. E Deus deixou para nós esta espada para que nós a usássemos. Usar contra quem? Nós vamos descobrir. Nós vamos também perceber que a mesma palavra que dá vida, ela também traz a morte. Em São Mateus capítulo 7, Jesus então nos trouxe o conhecimento sobre o homem prudente e o homem imprudente. Você pode ler isto a partir do verso 26, ou melhor, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assoplaram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vejam a diferença que vai fazer agora. Aquele que escuta e as pratica, ele é como o homem prudente. A mesma palavra. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios e assoplaram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, é a mesma. As mesmas águas que levantaram aquela arca onde estava Noé, sua família e os animais, foram as mesmas águas que levaram aqueles homens antediluvianos a morrerem afogados. Agora Jesus está dizendo aqui, orientando os seus discípulos: olha, aquele que tiver bolsa, tome-a.
Aquele que tiver alforje, tome-o, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Vende o que você tem, deixa o que você tem, adquire a palavra. Você, mas eu não tenho tempo. Faça tempo. Você tem que conhecer a palavra, você tem que amar. As pessoas dizem, eu amo a palavra, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de ouvir isto, mas não move um dedo a favor. Em São Mateus, capítulo 23, nós encontramos o Senhor Jesus trazendo uma séria advertência. Mas quem que ele estava trazendo aquela advertência? Aos ladrões? Às meretrizes? Às prostitutas? Não. Vejamos. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, olhai. Olhai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E quando dizem e não praticam, o que Jesus diz que é? Você já ouviu. Insensatos. Agora o que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E eles estavam sentados aonde, meus irmãos? Na cadeira de Balaão? Dos falsos profetas do Antigo Testamento? Não. Assentados na cadeira de Moisés, o que trouxe a lei. Agora eles faziam todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares da sinagoga. Então Jesus começa a falar sobre eles. Mas o que é que observemos isto? Assentados na cadeira de Moisés, mas simplesmente não praticava nada daquilo que diziam crer. Diziam crer. Mas uma coisa nós devemos observar aqui. Se você vai viver como cristão, se eu vou viver como cristão, eu tenho que estar no Espírito de Cristo. Se eu quero viver pela palavra, eu tenho que ter a palavra em mim. Eu tenho que ouvi-la. Eu tenho que praticá-la. Porque do contrário eu sou apenas um hipócrita. Se eu não pratico, se eu não obedeço àquela palavra. São Tiago nos falou isso também. Aquele que ouve e não pratica é semelhante ao varão que vê a si mesmo no espelho e saindo dali a um pouquinho já não sabe mais como é o seu rosto. Ele diz no primeiro capítulo da carta a São Tiago: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Eu tenho que ser não só ouvinte, eu tenho que ser um praticante. O exemplo está aí, não só falar que crê, mas viver por aquilo que crê. Sabe de uma coisa? Tem que ser Deus em você te fazendo um vencedor. Não é nada mais. Você tem que ter Deus em você. Você tem que ter essa palavra viva, eficaz. Porque não é difícil manter-se fiel a um credo. É muito fácil. Porque o diabo está detrás de tudo isso. Porém é outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra produziu depois de Pentecostes. É outra coisa ser fiel à palavra. Ser fiel a um credo não é muito difícil. A visão de Patmos 61. Não é muito difícil. É fácil. Agora vejamos o que o apóstolo nos traz sobre essa espada de Deus. Está na carta aos Efésios capítulo 6. Ela está à disposição. Ela não é exclusiva minha, ela não é exclusiva de nenhum pastor, de nenhum bispo, de nenhum sacerdote, de nenhum evangelista, de nenhum mestre. Ela tem que ser tua. Você tem que ter ela em você. Você tem que ter essa espada. Jesus falou, se você não tem, adquire-a. Venda o que você tem, faça o que você puder, mas você tem que tê-la.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque ele vai levantar contra você e você tem que ter algo para se defender. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o pregador, ele não está contra pessoalmente as pessoas, ele não pode estar, porque se ele estiver pessoalmente contra alguém, uma rixa, alguma coisa, ele está desarmado, ele está vulnerável, o diabo o apanha realmente. Ele está lutando contra espíritos que pervertem, que impedem com que as pessoas obedeçam a Deus e vivam uma vida pia, pura, santificada. Então o pregador, ele está lutando contra isto, porque não temos que lutar contra a carne, contra um irmão fulano, beltrano. Não é isto, não há ninguém lutando pessoalmente contra alguém, mas os espíritos da maldade nos lugares celestiais, nas casas, nas igrejas, e os ensinos errados e o não cumprimento da palavra. Agora você tem que ter isso aqui em você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, cair, e havendo feito tudo, desistir, e havendo feito tudo, desanimar depois de muitos anos de cristão, depois de 20, 30, 40, 50 anos de cristão. Não acredito em mais nada. Não. Você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que ter o consolo do Espírito Santo em você. Ainda que todos caiam, você permanece. Tome essa armadura de Deus, resista no dia mau. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com que Jesus venceu a Satanás? Com a palavra, está escrito nas investidas que ele deu. Com que José venceu aquela mulher adúltera? Com a palavra. Com que Sadraque, Misaque e Abednego venceram a fúria do fogo? Com a palavra. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Não se encurvarás a nenhuma imagem. Com que? Eles venceram pela fé. Eles venceram pela palavra. E todos que venceram pela palavra. Essa é a espada de dois fios. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 12, Hebreus capítulo 4, verso 12, melhor dizendo, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então você, através da palavra, você descobre até a intenção do seu coração, porque até o nosso coração pode enganar a nós mesmos. Enganosa é a graça, enganoso é o coração. A única coisa que vai sempre existir, que não vai passar, é a pura palavra de Deus. Mas tudo aquilo que eu vos disser, que não é a palavra de Deus, vai passar. E não se firme em nada, a não ser na palavra de Deus. Em contos, em isto, aquilo outro, que o homem fez ou deixou de fazer. O que importa é se a palavra de Deus está em você. E como eles venceram pela palavra, pelo testemunho da palavra, você também tem que vencer pela mesma forma. É a mesma coisa que você tem que ter hoje. Então tem que ser Deus em você, tem que ser Deus em mim, tem que ser Deus em nós, nos fazendo vencer, nos fazendo mais que vencedores. Tem que ser essa palavra viva dentro de cada coração. Porque se aqueles irmãos venceram a fúria do fogo, venceram a espada, isso teria que ser Deus para serem sobreviventes daquela batalha da fé e permanecerem. Foi um milagre de Deus.
Agora este consolo é para nós também. Todo verdadeiro crente está na mão de Deus. Todo verdadeiro crente pode experimentar de seu amor e poder e receber o benefício completo de tudo o que Deus é para o crente. O que Deus é para você? O que a palavra dele é para você? Porque ele é a palavra. O que você tem feito da palavra de Deus? Será que eu tenho me tornado, nós temos nos tornado como Jesus disse dos fariseus? Será que nós temos tornado pelo menos ouvintes da palavra e não praticantes, como disse São Tiago? Tornemos-nos, pois, praticantes desta palavra e nós usufruiremos do mesmo gozo, do mesmo consolo, da mesma alegria, da mesma confiança, da mesma paz que aqueles que venceram pela palavra usufruíram. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, abençoar, fortalecer a todos estes que ouvem a tua palavra e lutam com tudo o que têm para colocar em prática e viver uma vida pura, santa, na sua presença, ó Pai, na liberdade do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.